Seja muito bem-vindo ao PMF, Profissionais do Mercado Financeiro, conteúdos diários sobre carreiras no mercado financeiro no YouTube e no Spotify, sempre focado na área de investimentos. Eu sou Bruno Piacentini, sócio do Banco Educação e head do MBA PA. O episódio de hoje é completamente diferente. Normalmente você me vê aqui nesse estúdio, eu abro sites, plataformas, mas hoje não. Eu vou sair daqui da Banco Educação e vou para a CNBC, porque hoje às 18h30, ao vivo para a TV aberta, eu vou falar sobre cenário econômico, sobre o que esperar desta semana e para médio e longo prazo da economia brasileira e do mundo. E isso será uma baita de uma aula para você que vem acompanhando aqui todos esses episódios do PMF. Já falamos sobre Selic, já falamos sobre vários aspectos econômicos e hoje é na prática. Imagina só que você treina e desenvolve todos os dias para uma entrevista na área de investimentos. Hoje é a minha prática numa entrevista para a TV aberta e eu quero que você acompanhe tudo isso comigo agora na Banco Educação. E olha só, um ponto muito importante sobre a entrevista de hoje é que eu não sei 100% sobre o que será. Caramba, Bruno, como assim? Você está indo para uma entrevista, TV aberta e não sabe sobre o que vai ser essa entrevista? Exatamente, não tem como saber 100%. Eles passaram para mim que é uma entrevista para falar sobre cenário econômico e sobre as projeções, sobre tudo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo no Brasil, no mundo, Estados Unidos, China, eu tenho que estar 100% preparado porque eu não sei exatamente o que esperar e assim que chegar lá eu vou dando direcionamento de tudo que eu estudei. E assim com você também, porque quando você vai fazer um processo seletivo no Itaú, Ion, Santander, AAA, BTG, Bradesco, XP, você precisa estar preparado com tudo. Cenário econômico, montagem de portfólio de investimentos, crédito privado, análise de fundos de investimentos, mas você não sabe exatamente como será o processo seletivo. Eu consigo passar para você uma base. Uma coisa que sempre cai, que é muito normal, é montagem de portfólio de investimentos. Mas para qual perfil? Como é que será o case? Cenário econômico, ele vai cobrar só Brasil, vai cobrar exterior? Não dá para saber. Então, isso que está acontecendo agora aqui no Banco Educação, indo na CNBC Times e trazendo a conjuntura econômica, é o que acontece com você num processo seletivo. Por isso que é tão importante que você fique neste vídeo e entenda como é a preparação, como ela tem que ser completa para que você fale sobre cada um dos pontos. Já deixa o seu like aqui e um comentário caso você esteja no YouTube. E se você está no Spotify, não esquece, avalia o nosso canal no Spotify aqui com 5 estrelas, que é muito importante pra gente. O conteúdo de hoje vai ser muito importante. Saímos da Paulista, chegamos já aqui na Berrini, como você pode ver, já estamos no CNBC e hoje o papo é com o Fábio Turci. Então vamos falar bastante sobre cenário econômico, tanto nacional e internacional. Vamos conversar bastante sobre o momento em que o Brasil está passando com inflação extremamente acelerada, câmbio desvalorizado, taxa de juros cada vez mais elevada e o mercado precificando muito esta alta de juros. Bora acompanhar aqui, hein? Me maquiando para uma entrevista, numa rede de TV aberta, então bem ansioso aqui, mas tem que controlar e saber que estou preparado para isso. Estudei bastante durante a semana, não estudei de véspera, venho estudando bastante esse tema. É a mesma coisa com você no processo seletivo, então tem que estar 100% preparado para tudo que vai acontecer, hein? Bora lá! Bom, você já viu que nós chegamos, fiz a maquiagem e estou aqui esperando para entrar ao vivo às 18h30 no CNBC. E quero conversar com você um pouquinho sobre esse momento de preparação, e não só da parte técnica, porque você já acompanhou, inclusive aqui no canal, inclusive nos episódios do PMF, episódio 2 e episódio 3, como que eu me preparo tecnicamente para um momento de entrevista como esse. Então abri o Word, abri Excel, abri sites, plataformas, eu mostrei do zero para você, tá? Se você não acompanhou, volta aqui, episódio 2 e 3, você vê tudo isso. Posicionamento, postura, oratória, tudo isso é muito importante também, não só quando você vai fazer uma entrevista ao vivo, mas pensando em você que vai fazer um processo seletivo, pensando em você que vai ter uma conversa importante com um regional, um diretor, algo importante dentro da sua carreira. Primeira coisa, primeiro ponto, tem como você se preparar, não tem como você estar 100% preparado se você não dominar o assunto. Lembra, ninguém se prepara de véspera, principalmente quando o assunto é economia, onde o mercado oscila o dia todo, todos os dias, todas as semanas, a todo momento. Então a preparação constante, não de véspera, é importante. Primeiro ponto. Agora, com relação à postura, a como você quer ser visto, a parte da vestimenta é sim muito importante. As pessoas costumam dizer muito, e eu concordo, que se você está mal vestido, as pessoas vão reparar 100% em como você está vestido. Agora, se você está bem vestido, bem posicionado, as pessoas não vão pensar nisso, vão ignorar e vão somente pelo seu conteúdo, por aquilo que você está dizendo.
dizendo. Então isso é completamente verdade, tá? Repare e pense bem também em como você está vestido para uma ocasião como essa, seja um processo seletivo, uma conversa mais importante. Depois a gente entra na parte de oratória. Se você nunca treinou isso na sua vida, é muito importante. Então, estar bem preparado tecnicamente, mas treinar o texto várias vezes é muito importante. Seja gravando um áudio, se filmando, falando no espelho, para que você veja vários aspectos. Primeiro, se você tem vícios de linguagem como... Vamos lá já? Bora. O Ibovespa B3 fechou em baixa de 0,84% aos 123.560 pontos. O índice oscilou entre 123.500 pontos aproximadamente e quase 125 mil pontos. O volume financeiro foi de 22,7 bilhões de reais. E o dólar renovou o recorde de fechamento com alta de 1,03% a R$ 6,09. Sobre o desempenho do Ibovespa B3 e outros índices do mercado, eu converso agora aqui no estúdio com o Bruno Piacentini, que é economista e é o sócio da Eume Banco. Bruno, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Turci, boa tarde a todos. Bora conversar um pouco mais. O pacote fiscal que o governo entregou não soou bem para o mercado, e isso há alguns dias já, mas isso vem refletindo bastante. Então a gente olha a Bolsa como um todo, acaba ficando meio longe do investidor hoje, até porque o investidor observa tanto o cenário fiscal quanto o cenário de câmbio, até mesmo a parte de juros, os juros disparando cada vez mais, e a gente até pode conversar um pouco mais sobre isso. Fica um mercado muito longe, não tão favorável assim para o investidor. Ele acaba tentando buscar outras medidas, principalmente fora de risco, como o Bolsa de Valores é, porque ele tem outras oportunidades melhores nesse momento. Dois fatores que para mim são principais e acho que é algo que a gente precisa ficar de olho no médio e longo prazo. Tanto as taxas de juros na curva, que vem abrindo muito, ou seja, o mercado já precificando curva de juros a 15%, a Selic a 15%, e hoje superando ainda mais dentro da curva dos juros futuros, e principalmente a parte de câmbio, Turci, porque mesmo com o Banco Central iniciando agora o processo de venda de dólares para a nossa economia, não conseguiu segurar. Então, o recado ainda para o mercado é, eu não sei, eu não consigo ver essa parte fiscal tão controlada e o câmbio segue se desvalorizando. E uma outra coisa que me preocupa bastante é o Banco Central começar a intervir dentro da parte de câmbio, mesmo sem o discurso governamental ter mudado muito, ou seja, é um importante termômetro que vai sendo quebrado para a economia dentro do câmbio também. Pois é, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de vir até o estúdio do Radar, fazer as suas análises aí e boa semana para você. Obrigado, Turci. Da próxima me convida para falar mais de futebol, acho que vou ficar mais feliz. Vamos lembrar de você também. Bom, aí depende também, você torce para quem? Eu sou de Piracicaba, eu sou quinzista, né? 15 de Piracicaba. Poderia ter uma SAF do 15, né? Quem sabe? Time tradicional do interior aí, Exato. Já teve na Série A também. Exato. Legal, Bruno, obrigado. Obrigado, viu? Boa semana, valeu, tchau, obrigadão. Tchau. Bom, então no meio das dicas para oratória, eu fui chamado ali pro estúdio, chamado para entrevista em si. Agora eu vou voltar só para fechar e terminar de dar as dicas para você, tá? A parte técnica a gente já falou bastante. Só que o mais importante, eu estava falando que é você treinar sempre a sua oratória com relação ao que você vai falar. Alguns pontos de atenção que você tem que ter. Sempre antes de você fazer um processo seletivo, qualquer coisa no sentido, aquecer a sua voz. Quando é algo de manhã, a sua voz normalmente ela vai estar mais fanha, ela vai estar mais irritada. E para isso, tomar água, se hidratar bastante, uma água natural, não água gelada. Fazer vários exercícios. Se você quiser, tem aqui no YouTube, só colocar exercícios vocais, faça esses exercícios que são muito importantes antes de você se apresentar, antes de você falar, para não ficar com aquele pigarro na garganta a todo momento. Outro ponto importante e o legal de você falar no espelho e principalmente se gravar, mandar áudio, é prestar atenção em possíveis vícios de linguagem. Tipo, né? Tudo isso são vícios que muitas pessoas não percebem porque não se escutam, não gravam, não fazem vídeos. Então, se você fazendo isso, você vai perceber se você tem algum desses tipos, e o melhor jeito de você corrigir tudo isso são pausas. Todas as vezes em que eu vou me comunicar, eu tenho plena ciência de que eu não tenho que ficar falando o tempo todo. Não é uma disputa de quem fala mais, de quem fala mais rápido, de quem vai jogando informações. Não, as pausas, elas são muito importantes. Pausa, tom de voz, oscilar o seu tom de voz também é muito importante. Perceba agora, eu fiz uma pequena pausa e voltei. Então, pausas, oscilar seu tom de voz são muito importantes dentro de uma oratória, tá? O vídeo aqui não é sobre isso, acabei aproveitando para falar por conta de uma entrevista ao vivo que nós vamos fazer. Temos no meu banco alguém que você conhece, Renan Carini, que tem um curso completo de oratória.
Renanzão, rei da oratória dentro do Amibanco Educação, tem um curso para isso e fica ligado no Amibanco que a gente sempre disponibiliza em algumas ações específicas. Sobre a entrevista, acho que nós vamos colocar um trechinho para você aqui também, mas foi muito legal. Foi incrível a experiência do presencial. Faço muitas entrevistas normalmente gravadas, normalmente online, e vir presencialmente faz toda a diferença. Para sentir o clima, sentir o ambiente, ver a estrutura, é muito bom, muito diferente. Durante a conversa, até tentei puxar um pouquinho para futebol, né? Porque a pessoa que veio antes estava falando sobre a Portuguesa ter sido comprada pela SAF. Aí tentei, mas não rolou muito bem. Tive que falar de economia, lógico, né? E falamos principalmente no ponto inicial ali da Bolsa de Valores, que fechou hoje o Ibovespa em uma queda muito grande depois das 3 horas. E tudo isso está acontecendo novamente por aquilo que nós já conversamos em vários vídeos. O cenário fiscal brasileiro é extremamente preocupante. Nós não estamos vendo um desenrolar muito bom pelas falas do governo e pelas ações, pelas atitudes. Por isso nós temos um câmbio desvalorizado. Por isso nós temos uma curva de juros abrindo muito. E tudo isso é um ciclo. A inflação está superaquecida. E aí nós temos vários incentivos fiscais acontecendo para gerar mais demanda agregada. Nós temos vários outros fatores como o pacote fiscal não sendo tão otimista quanto o mercado queria. Isso prejudica também, acelera, pressiona a inflação, câmbio. Tudo isso eu falei durante a entrevista, deve ter dado em torno de 10 minutos. Então perceba o quanto que eu me preparo todos os dias, todas as semanas, em vários setores, vários pontos, para ter 10 minutos de conversa. Às vezes, o processo seletivo, você não precisa de 1 hora, você não precisa de 1h30, 2 horas para convencer um gestor, um recrutador, de que você entende aquele assunto. Às vezes, 5 minutos bem falado é muito importante. 10 minutos bem direcionado, mostrando postura, mostrando conhecimento, mostrando autoridade sobre algo, é muito melhor do que uma conversa de 2 horas. Então, se prepare. Ninguém se prepara na véspera. Se prepare hoje, porque quando a oportunidade chegar, você vai estar pronto.